Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.3, exercício número 18. Vamos ao enunciado. Determine as derivadas parciais de primeira ordem da função. Função de x e t igual raiz quadrada de x vezes o ln de t. Bom, temos que fazer as derivadas parciais de primeira ordem. Primeiramente, temos que observar que temos duas variáveis, o x e o t. Então, vamos fazer a derivada da função parcialmente em relação a x, ou seja, del f dx, que também podemos escrever, representar como sendo f de x. E vamos fazer a derivada da função também parcialmente em relação à variável t, que também podemos numerar e chamar de f de t. Tá? Então, vamos começar aí a fazer as derivadas. Então, primeiramente, del f, del x, ou seja, derivando a função em relação a x, todos os t's que aparecerem, outras variáveis, serão constantes. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa função de x, que é a raiz quadrada, que multiplica o ln de t. Isso aqui se torna constante, está multiplicando, eu copio. E aí eu preciso fazer a derivada da raiz quadrada de x. Para quem não recorda, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, tá? Tem a potência aqui 1 e o radical aqui da raiz quadrada, que não aparece, é 2. Então, x elevado a meio. Se eu quiser fazer a derivada dessa função, né? A gente pode, vou reescrever aqui, ó, a gente escreve x elevado a meio vezes o ln de t, para facilitar quem não sabe a derivada da raiz quadrada diretamente. Então, como vai ficar? Tombo meio, fica meio, vezes x elevado, meio menos 1. Meio menos 1 dá menos meio, então fica menos x elevado a menos meio, vezes, aí aqui, como eu estou derivando só em relação a x, esse ln de t, eu copio. Agora, simplificando aqui, né? Del f, del x vai ser igual. Esse x elevado a meio está com expoente negativo, então ele vai para baixo com expoente positivo. Então, fica 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, vezes o ln de t. Reescrevendo ainda, esse x elevado a meio, a gente pode reescrever como raiz quadrada. Então, a gente escreve ln de t em cima, que multiplica aqui esse 1, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de x. Essa é a derivada parcial da função em relação a x. Agora, fazendo a derivada da função em relação à variável t, del f, del t, a gente tem que essa raiz de x é uma função, está multiplicando o ln de t, então é constante. Copia, multiplica, ln de t é a função que eu tenho que derivar. A derivada do ln de t é 1 sobre t. Tá? E reescrevendo, vai ficar aqui, multiplica por 1, fica a raiz de x sobre t. Essa é a derivada parcial da função em relação a t. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!